Olá família, graça e paz abençoados, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. E esse é o tema, quando o governo não é o de Deus. Quando o governo não é o de Deus. Quando o governo de nossas vidas não tem sido o governo de Deus, ou seja, tem sido o governo humano, tem sido o nosso próprio governo, quando não tem sido o reino de Deus em nós, mas o nosso próprio reino, o reino do homem em nossas vidas. Deixa teu like aí, comentem à vontade e compartilhe essa mensagem, tá bom? Que Papai do céu te conceda um dia abençoado, cheio da sua graça, e renove as tuas forças, trazendo paz, saúde e alegria no espírito. São os benefícios do reino de Deus para as nossas vidas. Que você esteja reinando em vida, descansando em sua graça, em perfeita vitória. Israel passou por uma situação em que Deus estava cuidando do seu povo. Deus queria reinar sobre aquele povo. Só que Israel cogitou a possibilidade de ter um reino, um governo humano, um governo de homens sobre eles. Eles olhavam para as outras nações e via as outras nações com seus príncipes, com seus governantes, com seus reis. Israel bateu o pé no chão, a nação de Israel, nós queremos um rei, nós queremos um governo igual às outras nações. E foram apelar para Samuel. E o profeta Samuel ficou inquieto porque Samuel sabia que era Deus que cuidava de Israel. Então nós precisamos analisar a Bíblia e entender que existe a soberania de Deus. Só que Deus deu ao homem a questão da liberdade, do livre-arbítrio, no que tange aqui na horizontal. É porque tem alguns irmãos que pregam a soberania de Deus e acham que porque Deus é soberano, Deus não abre essa possibilidade de deixar o homem fazer escolha, de deixar o homem fazer decisões. Deus permite, então existe a permissividade de Deus. Tá? Deus é soberano no que tange os seus atributos eternos, a vida eterna, escolha eterna, predestinação, eleição. Isso é a soberania de Deus. Mas entre o seu povo, entre os seus predestinados, escolhidos e eleitos, Deus trabalha também, Deus tem também a questão da liberdade de escolha. Deus, até porque a palavra é justamente para corrigir, para disciplinar, para orientar. Então, não é algo ditatorial, sabe? Tem que ser desse jeito. Não, você vai ver dentro da palavra Deus dando as opções de escolha. Faça isso, esse caminho conduz à morte, esse caminho conduz à vida. Olha, fazendo isso você obterá paz, fazendo isso você viverá em guerra. Então Deus sempre orientava o seu povo, Deus sempre direcionava o seu povo. No nosso tempo não é diferente. Então existem uns abençoados que insistem em dizer que não, porque Deus é soberano, então as pessoas só fazem o que Deus quer. Existe até uns pensamentos loucos por aí, pensamentos totalmente fora do padrão bíblico, que um camarada diz que se alguém matar, roubar, estuprar, está fazendo a vontade de Deus, porque Deus é soberano, então Deus escreveu aquilo, no script de Deus, Deus já determinou aquilo. Se fosse assim, Deus aprovaria o adultério de Davi com Betseba, Deus aprovaria o homicídio de Davi com Urias, Deus teria aprovado o homicídio de Caim com Abel, Deus teria aprovado a desobediência de Adão, Deus teria aprovado a desobediência de Moisés, quando ele mandou falar a rocha na segunda vez e não bater, e Moisés deixou de entrar na terra prometida, Deus não teria castigado Miriam e Arão com lepra por se levantarem contra Moisés, etc, etc. Então não faz sentido, irmão. Então Deus nos deu sim o poder de escolha, de tomarmos decisões racionais,
dentro das nossas limitações humanas, tá bom? Como filhos de Deus, tá? Então, Deus queria governar Israel, mas Israel exigiu de Samuel um rei. Samuel vai e fala com Deus. E Samuel achou que o povo estava resistindo à sua palavra. E Deus disse: não, Samuel, não é contra você que o povo está lutando, é contra mim. O povo quer um rei? Vá, levante um rei para ele. Agora fala a esse povo que este governante, ele vai possuir as virgens, as herdades, as propriedades, vai cobrar tributos altíssimos, impostos. Esse rei vai ser dono dessas pessoas. E aí Samuel foi e disse: vocês querem um rei? E assim Samuel consagrou, separou o primeiro rei de Israel, conhecido como Saul. E o que foi que aconteceu? Israel teve que pagar o preço por uma escolha que eles fizeram. Deus permitiu porque o povo quis. É basicamente o que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, quando Paulo disse que porque eles não amaram a verdade, não tiveram prazer na justiça e na verdade, Deus enviou a operação do erro para que todos fossem julgados segundo as suas escolhas. Então, Deus permitiu a operação do erro. Deus enviou a operação do erro. Por quê? Porque eles queriam a mentira, eles queriam o engano. Então, quando as pessoas querem viver no engano, na mentira, na ilusão, então isso não é governo de Cristo, não é governo de Deus. É a vontade do homem, é o governo do homem, é o governo do homem, é o governo da mentalidade carnal agindo. Então a operação do erro vai vir. As pessoas vão achar que é Deus, que é da vontade de Deus, mas não é. É o homem no controle, é o homem no governo, é o homem ditando as suas regras, é o homem impondo as suas vontades e as pessoas achando que é Deus nesse negócio aí. Então, Samuel, né, consagrou lá Saul e você viu o que aconteceu. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Não era propósito de Deus. E essa síndrome ecoou, né, de gerações em gerações. No tempo de Jesus de Nazaré, quando Jesus está sendo julgado, aí Pilatos diz: olha, eu vou crucificar o rei de vocês. E aí o que é que os judeus dizem? Não, nós temos um governante, nós temos um reino, nós temos um rei, que é César. César que é o nosso rei. Ó, observe que os judeus escolheram um governante ímpio, pagão, romano, ao invés de se sujeitar ao governo de Deus, ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Não, esse aí pode crucificar, esse aí nós não queremos. Nós temos um rei que é César. Então, quando Jesus questionado acerca dessa questão, Jesus disse: olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As pessoas não estão dando a Deus o que é de Deus. E por não dar a Deus o que é de Deus, tem que estar sempre dando o que é de César. Dando o que é de César. Dando o que é de César. E quando você vai analisar, a vida da pessoa, ela é toda de César. Ela é toda do governo humano, ela é toda das vontades dos homens, ela é toda das leis dos homens. Por quê? Porque não sujeitam-se às leis divinas, à lei de Deus. Se os homens se sujeitassem à lei de Deus, praticar o bem, praticar a verdade, praticar a justiça, não teria que se sujeitar ou serem obrigados a cumprir a lei dos homens. Ter que cumprir cadeia, responder processo, porque isso são leis dos homens, né? Se os homens se sujeitassem às leis do Espírito de vida em Cristo, elas não teriam que responder às leis, né, civis do nosso país ou de cada sociedade. Mas, infelizmente, você vai ver, por exemplo, o tráfico de droga na Indonésia e em outros países, né? Mas me vem à memória a Indonésia. Acho que China e tantos outros países. Lá é amputamento de membro, pagar com a vida, prisão perpétua. Você vê, se eu não me engano, foi na Coreia ou foi no Japão, uma mulher bilionária, ela tinha um cargo lá na política, lá no governo. A mulher muito rica, a mulher
Só que ela começou a meter a mão no dinheiro público. A mulher foi condenada à morte agora, né? Condenação à execução, né? E aí estão tentando, não sei o que aconteceu, tentando recorrer para não levar ela para a cadeira elétrica, eu acho que é isso. Aí estão fazendo um acordo para ela devolver, no mínimo, 70% de tudo que ela roubou, um rombo bilionário de dólares, para ela devolver pelo menos 70% para ela não ser executada, mas viver o resto da vida, né, na cadeia, ou seja, prisão perpétua. Então ela está sendo condenada à morte, mas está recorrendo, tem que devolver pelo menos 70% do que ela roubou para viver o resto da vida dela em prisão. Então é assim, se as pessoas olhassem, né, para a orientação de Deus, para o que é justo, e independente de ler a Bíblia, porque as pessoas têm consciência, pode ser chinês, japonês, brasileiro, americano, índio, pode nunca ter lido um versículo bíblico, pode nunca ter ouvido falar de Jesus, mas as leis do Espírito, as leis da justiça do Pai, está em cada um de nós. A lei da consciência do que é certo e o que é errado está em cada um de nós. E essas são as leis divinas. E ela está no mundo inteiro. E elas precisam serem respeitadas. Quando as pessoas não respeitam, as pessoas, como dizia a minha avó, pagam o pato. Né? Ah, irmão, mas eu não era crente, eu nunca li a Bíblia, eu nunca fui de igreja. Não importa, todos sabem, todos têm consciência, com exceção daqueles que têm algum tipo de distúrbio psíquico, psicológico, alguma coisa que precisa de tratamento e tem que ter laudos, etc. Mas essas pessoas em sua sã consciência que fazem o mal, que praticam o que é errado, que mentem, que enganam, que roubam, que sonegam, que aprontam, e aí? Não tem a lei da consciência que ensina o que é certo, o que é errado. Todos têm isso. E por que fazem? Porque querem serem governadas pela sua própria natureza, pela sua própria humanidade, pelo seu próprio César, sabe? Pelo seu próprio governo, eu faço o que eu quero, o que eu penso. Não é assim. Não se sujeitam à lei de Deus, à lei espiritual, então tem que se sujeitar à lei e o governo do homem. Então, irmãos, essa reflexão para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Que o Evangelho da Graça de Deus esteja ministrando em nosso espírito, para que nós não sejamos levados por leis, né, da corrupção, mas pelas leis do Espírito de vida que ministra em nossas vidas, que traz paz, que traz alegria, e que o farisaísmo venha ser expurgado da nossa mente, do nosso espírito, porque infelizmente é o que muitos estão vivendo. Estava até conversando com a irmã agora há pouco, teve um evento num parque de exposição aqui em Salvador, mais de 100 mil pessoas, e aquele bispo lá das ovelhinhas, né, fazendo lá o que ele faz, e uma pessoa falando que lata de cerveja, toco de cigarro. Por quê? Porque virou culto ecumênico. As pessoas gostam de ouvir o que lhe é agradável. As pessoas não gostam de ouvir algo que traga um conserto, que traga um temor de Deus na sua vida. As pessoas não gostam. As pessoas não querem ouvir evangelho que muda caráter. As pessoas não querem ouvir evangelho que fala de renunciar às suas vontades, de renunciar ao seu governo e viver o governo de Cristo. Esses homens que reúnem centenas e milhares de pessoas em estádios, essas pessoas, esses homens, eles não vão para lá bater de frente com o teu ego, mandar você deixar a soberba, a prepotência e mandar você se converter, mudar a rota de sua vida e ter uma vida transformada e viver uma vida em temor a Deus e santidade. Não, esses homens vão para lá fazer o quê? Oferecer o quê? O que as pessoas querem ouvir? O que as pessoas querem ouvir hoje? É por isso que você vê nessas reuniões, até ateu, agnóstico, espírita, candomblecista, evangélico, de diversas denominações, enfim. Por quê? Porque eles pregam, né, uma palavra acolhedora para todos. Antigamente a igreja evangélica chamava isso de porta larga.
Hoje nem liga mais. Então, isso de fato é uma porta larga, é o que o homem quer ouvir, uma palavra de autoajuda. Então, lê lá um Salmo 23 e faz uma oração profética, manda você receber sua chave, dá uma coleira, né? Bota no braço, mas aquilo é uma coleira, aquilo é para prender os analfabíblicos ou aqueles que não querem ter vida com Deus. E aí todo mundo vai embora, continua com sua vida nas drogas, na cachaça, na prostituição. Ah, mas ele não tem nada a ver, irmão Elcio. As pessoas vão porque as pessoas querem. As pessoas vão porque as pessoas querem, mas o que ele prega favorece a isso. Porque não prega evangelho, não tem evangelho. Estou falando isso porque, ó, até parentes meus, né? O que é que você acha do profeta Bruno Leonardo? O que eu acho do profeta? Que profeta? Daquele artista gospel? Daquele irmão? Tá, é um irmão, é um filho de Deus. Mas o artista é um grande personagem que o Brasil abraçou. Não tem nada de profeta, não tem nada de evangelho, não tem nada de culto racional ao eterno. Não, ele é um palestrante de culto ecumênico onde recebe a todos, onde todos vão até ele. Agora é claro que se ouvirem falando isso vão me criticar, porque ele é um homem de Deus e você está com inveja. Então tá. É disso que as pessoas gostam de ouvir. Ele tem a receita daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Como eu não fui chamado para essas mentiras, então eu tenho que falar aqui a verdade, doa quem doer. Lembra daquele episódio quando o rei queria ir à guerra e chamou Josafá? Josafá disse, não tem um profeta de Deus aí para a gente consultar, não? E aí o rei Acabe, né? Ah, nós temos aqui profetas. 400 profetas, foi 450, todos profetizaram em favor de quem? Do rei. Em favor do homem. Então esses homens de Deus, eles profetizam em favor do homem, em favor da carne, daquilo que você quer ouvir. Então é por isso que as pessoas vêm de outros estados, de municípios, de interior, sabe? Para quê? Para ouvir aquilo que o seu ego quer ouvir. Para massagear o seu ego. Ninguém vem do sul da Bahia, de outros estados, para chegar aqui num encontro desse, com a visita do profeta, e ouvir, olha, você precisa amar o seu próximo, você precisa viver o reino de Deus, se compadecer no necessitado, você precisa renunciar aí essa sua vida de prostituição, você precisa deixar essas drogas que têm acabado com o teu casamento, você precisa deixar essa bebida que está destruindo a tua saúde, você precisa se voltar para Deus, praticar a verdade, praticar a justiça, você precisa deixar mentira, você precisa deixar de enganar o seu irmão, de enganar o seu próximo, você precisa deixar essa cobiça, essa ganância. Eles vêm falando isso? Você precisa deixar de puxar o tapete para as pessoas caírem, você precisa praticar a generosidade, o amor, você precisa agir como um bom samaritano, você tem que ser exemplo de Cristo. Você vê essas pessoas reunindo 100 mil pessoas para falar de evangelho? Não. Você vê essas pessoas reunindo para dizer, olha, a obra está consumada, a salvação eterna foi decretada, agora viva como filho de Deus, viva na luz, em perfeita vitória, reinando em vida. Você não precisa sacrificar, porque o sacrifício já foi feito. Você vê essas pessoas fazendo isso? Não. Você vê essas pessoas dando uma palavra de autoajuda e mexendo com o quê? Com o emocional das pessoas. E as vidas das pessoas mudam? Entendemos, amados? Governo de homem. Esses são os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Eu vou falar sobre uma mensagem sobre esse assunto depois. Aguardo vocês. Graça e paz e até a próxima.